Hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre casamento, né? Nossa série chamada 2 ou 1. Nós tivemos já 4 encontros, esse é o nosso 5º e último. Nós vimos o que é o casamento, nós vimos qual o papel do homem no casamento, nós vimos qual o papel da mulher no casamento. Semana passada nós vimos sobre aqueles que não se casaram ainda ou não irão se casar, sobre o que significa o ser solteiro, tanto aquele que é temporal como aquelas pessoas que não vão casar, que vão, obrigado Luiz Eduardo, que vão permanecer solteiras, e que isso não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, isso traz alguns benefícios que o casamento jamais trará, assim como o casamento traz alguns benefícios que a solteirice jamais trará. Ambos são 2 caminhos que podem ser trilhados para a glória de Deus. E hoje, pode passar aí, Vlad, nós temos divórcio, que é o encerramento da série de mensagens sobre casamento. Entendeu? Divórcio e encerramento da série de mensagens. Muito bem, Lídia, você pensou bem, gostei. E, apesar de não ser um tema alegre, né? Mas é com esse tema que nós vamos encerrar a nossa série de estudos. Então você abra, por favor, lá em Malaquias 3, 13 a 16. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler esses 4 versículos. Vamos comentar um pouco sobre esse tema tão presente, infelizmente, em nossas vidas. O divórcio ou o repúdio. Malaquias, aliás, perdão, não é 3, está errado, é 2. Malaquias 2, 13 a 16. Malaquias capítulo 2, versículos 13 ao 16. Todo mundo já achou? Achou? Tem um pessoal ainda passando o dedo no celular. Espero que esteja na Bíblia. Malaquias 2, do 13 ao 16, diz o seguinte: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos orar? Peça nesse momento que o Senhor venha falar com você nessa noite. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós, te louvamos, Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz que nos permite que possamos nos achegarmos a Ti. Te louvamos por essa comunhão que temos, por esse tempo que tivemos lendo a Tua palavra, cantando louvores a Ti. Te pedimos agora, Pai, que através da pregação o Senhor venha falar conosco sobre esse tema tão pesado, ó Pai, mas que nós possamos aprender e viver tão somente para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, como nós já vimos nos outros dias, o casamento é uma aliança estipulada por Deus. Nós vimos desde o primeiro dia que o objetivo do casamento é refletir a aliança de Cristo e sua igreja. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa deve respeitar, se submeter ao marido, assim como a igreja a Cristo. Então nós vemos nesse contexto aqui de Malaquias, onde o que estava acontecendo? O povo estava se afastando de Deus,
o povo prestava um culto mecânico, os sacerdotes não ligavam para dar o melhor ou não no culto, e além disso, o povo estava abandonando suas esposas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, e se casando com mulheres estrangeiras. Os versículos de 10 a 12, Deus fala sobre essa questão do casamento misto, o casamento entre alguém do povo de Israel e alguém que não era do povo de Israel, pessoas adoradoras de deuses estranhos. E em seguida, a partir do verso 13 que nós lemos, ele vem tratando sobre a questão da infidelidade e do divórcio. Veja que o próprio Malaquias, no verso 14, palavras do Senhor, mostra que o casamento é uma aliança. Ele fala: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então o casamento é uma aliança, é um pacto, por isso nós não podemos tratá-lo a nosso próprio gosto. Nós não temos como mudar os termos de um casamento. Não é lá quando você vai no cartório e decide, olha, comunhão total, comunhão parcial. Não é você fazendo um contrato que você define os termos de um casamento. Os termos de um casamento foram determinados por aquele que criou o casamento, o próprio Deus. Então nós vamos ver rapidamente coisas que nós já vimos durante as pregações, mas mais organizadas para a gente entender. Os limites da aliança conjugal. Olha, o casamento é uma união heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher. O casamento é uma união monogâmica, ou seja, é um e um, é homem e mulher e é um e um. O casamento é uma união monossomática, torna-se um só corpo. E o casamento é uma união indissolúvel. Nós vemos na palavra de Deus que apenas a morte destrói, separa, termina um casamento. É algo que não pode ser dissolvido, destruído, acabado, senão pela morte. E a natureza da aliança conjugal. O casamento é uma aliança voluntária de amor e fidelidade entre um homem e uma mulher. O casamento é uma aliança de companheirismo e o casamento é uma aliança testemunhada e estabelecida por Deus. Nós lemos agora há pouco, lá em Mateus 19, o que Deus uniu, não separe o homem. Logo, assim fica amarrado o que é o casamento. Algo que não se encaixe nessas características não é casamento. Nós temos estabelecido por Deus e bem amarrado, bem alinhado por Ele na sua palavra, a definição de casamento, o casamento bíblico, o casamento de acordo com a vontade de Deus. Estabelecido isto, vamos ao texto que nós já lemos. A nação de Israel demonstrava um descaso pela aliança estabelecida entre o Senhor. Como? Quando tornava comum a prática da infidelidade e do divórcio. E isso fazia com que Deus fechasse os seus ouvidos às súplicas da nação. Nós vemos já no versículo 13, Deus falando o seguinte: olha, eu já não atento para a oferta, já não aceito com prazer a oferta da vossa mão. As ofertas daquele povo não estavam mais sendo recebidas pelo Senhor. E é interessante que no capítulo 2, se você vier lendo o livro de Malaquias, você vê que Deus está falando com os sacerdotes. A palavra é para todo o povo, mas Ele está falando diretamente nesse momento com os sacerdotes. E eles perguntam por quê, nessa conversa retórica que Deus está ensinando ao seu povo. E Ele fala: porque eu fui testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal ou infiel. A infidelidade com as esposas era o motivo pelo qual Deus não estava atentando para a oração, para as ofertas feitas por aquele povo. Nós não vamos hoje falar diretamente sobre a infidelidade, mas ela está explícita aqui no texto. Só que essa infidelidade é bem específica. Porque, versículo 15, nós vemos que Deus fala assim: não fez o Senhor um
mesmo que havendo nele um pouco de espírito, por que somente um? Por que ele fez somente um povo? Porque ele buscava a descendência que prometera. Então, o fato dessa infidelidade ser algo tão terrível é porque eles estavam fazendo os casamentos mistos, que a gente falou nos versos 10 a 12. Então, ainda no mesmo assunto, Deus fala: olha, vocês estão sendo infiéis, vocês estão deixando as suas mulheres israelitas, mulheres do povo de Deus, da aliança, e se casando com mulheres estranhas. Agora, o que estava acontecendo não é só que, digamos que o jovem Isaac, um jovem solteiro de Israel, estava: não vou me casar com a jovem Rebeca, eu vou procurar uma estrangeira para casar com ela. Isso estava acontecendo, mas não só isso. O mais grave é que os mais velhos, já casados, estavam abandonando as suas esposas e casando com estrangeiras, se juntando com estrangeiras. Por isso, por essa razão, havia essa quebra da aliança. Deus estabelecera que o seu povo deveria casar somente com o seu povo. E por esse motivo Deus estava cobrindo os seus ouvidos, não estava atentando para as ofertas deles. Lembremos que no Antigo Testamento havia ainda a promessa do Messias que viria. E esse Messias viria da linhagem de Israel. Logo, uma vez que houvesse casamento entre os descendentes de Israel, entre os descendentes de Abraão, entre o povo israelita e estrangeiros, essa linhagem era quebrada. Logo, se todos eles casassem com estrangeiros, não haveria uma linhagem pura dos filhos de Abraão para que o Messias viesse. Então isso demonstra a quebra, o desinteresse, o descaso do povo com a aliança que Deus estabeleceu. Provérbios capítulo 2, versos 16 e 17 diz o seguinte: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Tanto os homens como as mulheres poderiam cometer esse erro, mas muito mais os homens, pelo formato da sociedade. Mas ao deixar o homem com quem se casa, e o homem ao deixar a mulher com quem se casa, abandona, quebra-se a aliança com o seu Deus. E a gente já deixou bem claro que Deus foi o Criador, é o Criador do casamento. E nosso Deus, como a gente costuma cantar, é um Deus de aliança. Ele estabelece alianças e Ele sempre cumpre a sua parte na aliança. E uma vez que a outra parte é quebrada, vem as consequências. Ainda no capítulo 2 de Malaquias, vamos ler os versículos 8 e 9. Na mesma página, você sobe um pouquinho e está lá. Diz o seguinte: mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. A quebra de aliança traz consequências, traz castigo. Os sacerdotes não estavam guardando os caminhos, os ensinamentos do Senhor, estavam sendo parciais na aplicação da lei, e isso lhes trouxe o tornar-se desprezíveis e indignos diante de todo o povo. E o desobedecer, o quebrar a aliança do casamento também traz castigos, traz consequências. O casamento é uma aliança não entre duas pessoas, mas entre três: entre o marido, a esposa e Deus. O Senhor se inclui nessa aliança como testemunha, como diz no versículo 14, mas também como aquele que estabelece a aliança, estabelece a união. O casamento é estabelecido por Deus. É Deus quem une o casal em matrimônio e é Ele quem toma vingança quando essa aliança é quebrada. Deus leva muito a sério o casamento. E nós temos visto isso durante essa série. Nós vimos o quanto Ele exalta o casamento em Gênesis, em Efésio, em 1 Pedro.
Nós vimos a importância que ele dá para o papel do homem, para o papel da mulher. Porque o casamento tem um objetivo: glorificar a Deus. O casamento foi feito por Deus para a glória de Deus e para demonstrar a relação pactual da aliança entre Cristo e a igreja. Tanto é que o versículo 15 é encerrado da seguinte forma: portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O Senhor leva a sério o pacto, a aliança estabelecida no casamento. E aí chegamos ao verso 16, que é onde nós temos a declaração do Senhor. A consequência de tudo que estava acontecendo, o povo sendo infiel, o povo deixando a aliança, o povo deixando as suas esposas, estava resultando em um índice enorme de divórcios. E então nós temos a declaração do Senhor, onde ele diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou odeia o divórcio. Hoje no mundo nós temos muitas pessoas procurando justificar a crueldade do divórcio, tentando colocar numa paleta de cores mais leve. Não é algo assim tão terrível. Porém, Deus condena abertamente. Ele fala: eu odeio, repudio, abomino o divórcio. Deus não usa meias palavras, Deus afirma claramente. Algumas pessoas dizem: não, mas o divórcio é melhor quando não está se dando bem, tem muitas dificuldades, o casamento está problemático. Mas Deus diz que odeia o divórcio. Alguns dizem que, olha, quando não há mais amor, é melhor separar. Ou então quando tem muito conflito, muita briga, é melhor ficar feliz cada um num canto do que infeliz junto. Mas Deus diz que odeia o divórcio. A gente pode trazer diversas motivações ou desculpas, mas a palavra de Deus permanece uma: eu, o Senhor, Deus de Israel, odeio o divórcio. Como nós já falamos, os israelitas na época de Malaquias estavam indiferentes ao culto do Senhor. Era algo mecânico. O culto agradava aos homens, cumpria aquilo que tinha que fazer para eles. Não, cumpri minha obrigação com Deus, mas não agradava a Deus. Eles não estavam em sintonia com a palavra de Deus, com suas leis. Eles simplesmente cumpriam mecanicamente as suas obrigações e, consequentemente, os alicerces do lar começaram a ruir. O divórcio estava se tornando cada vez mais comum entre o povo da aliança. E aí Deus explicitamente declara: eu, o Senhor, odeio isso. Eu odeio isso que está acontecendo. O povo não está atentando para aquilo que eu estabeleci como melhor para eles. E por consequência estão largando as mulheres da sua mocidade, se divorciando, e o Senhor odeia isso. O povo vivia uma apatia espiritual, a comunhão com Deus era inexistente, a reverência pela pessoa de Deus e pela sua palavra estava falida. O povo não ligava para Deus, não entendia Deus como Ele realmente o é. Parece um pouco com a situação de hoje, não? Onde as pessoas veem Deus como um senhor barbudo, bonzinho, que tem as regras dele, mas ele é bacana demais. Se a gente quebrar, ele perdoa. Deus perdoa. E Deus, quando o povo de Israel vivia um momento parecido com esse, lhes mostra que ele leva a sério a sua palavra. E nesse contexto, a lei do casamento e seus princípios não tinham bases espirituais para se manter. Porque o que se espera de um povo que abandona a fidelidade de Deus? Ora, se o próprio Deus eles estão sendo infiéis, quanto mais a esposa, quanto mais ao marido. Então vamos analisar isso que o Senhor fala no versículo 16. Vlad, por favor, pega o carregador que a bateria está fraca. Está solto na frente. Bom, vamos analisar frase a frase aquilo que o Senhor diz no verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio ou odeia o repúdio,
Malaquias é enfático ao revelar a posição de Deus sobre o divórcio. Ele foi direto, sem arrudeios. Não foi assim, olha, o Senhor não gosta muito quando assim... Não, ele odeia o divórcio. O verbo odiar aqui no hebraico é o verbo sani, que não é só não gostar. Chega não? Não é só não gostar, mas sim uma atitude emocional diante de pessoas e coisas que são combatidas, detestadas, desprezadas e com as quais não se deseja ter nenhum contato ou relacionamento. É assim que Deus se sente a respeito do divórcio. Não é um negócio que ele não gosta muito, não, ele é algo que ele combate, que ele não quer ter nenhuma parte com isso, é algo detestado, desprezável e que ele não quer ter nenhum contato. Deus realmente odeia o divórcio. Não foi uma força de expressão que ele usou, mas foi a realidade do sentimento, de como ele se sente em relação a isso. Por quê? Porque o divórcio é algo que destrói o que Deus estabelece. O divórcio é a apostasia do amor no casamento, é a apostasia, a destruição, o abandono. Deus odeia tanto porque Ele criou o casamento para ser indissolúvel, como a gente já viu. Apenas a morte, e a morte está sob o poder de Deus, então apenas Ele pode separar um casal. E o divórcio chega querendo um poder que não lhe pertence e encerra essa união. Como nós falamos antes, os homens estavam se separando de suas esposas e casando com estrangeiras. O Senhor, através de Malaquias, condena esses divórcios detestáveis e esses novos casamentos corruptos no meio do seu povo. E é interessante que Deus condena esses divórcios, se colocando como testemunha da promessa feita. Deus estava com eles quando eles se juntaram, homem e mulher, e diante de Deus estabeleceram a sua aliança. Versículo 14 ele diz isso: eu fui testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Eu estava lá quando você prometeu até que a morte os separe. Eu estava lá quando você olhou para ela diante da família dela e disse: você é minha esposa. Quando você disse para ele: você é meu esposo. E esse mesmo Deus que testemunhou, que estabeleceu esse casamento, traz esse sério alerta ao povo: eu odeio o divórcio. O povo parecia não entender a seriedade do casamento naquela época, tanto quanto não entendem a seriedade do casamento hoje. Um pouco mais à frente da época de Malaquias, na época de Cristo, os historiadores demonstram que os homens se separavam das mulheres pelos motivos mais bestas. Não, ela queimou a comida. Não, ela engordou, ela ficou feia, e davam carta de repúdio. Nesse contexto é que chega Mateus 19, onde nós lemos que eles perguntam: mestre, é lícito dar carta de repúdio por qualquer motivo? E Jesus diz que não. Seguindo no versículo, Deus diz o seguinte: que odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Como assim vestes e violência? Não estou entendendo. Vamos abrir lá em Ruth, capítulo 3, versículo 9. E outra pessoa em Ezequiel 16, 8. Ruth, capítulo 3, versículo 9. E Ezequiel, capítulo 16, versículo 8. Por favor, alguém leia bem alto aí, Ruth 3:9, o que que diz? Ninguém achou? Ruth, capítulo 3, versículo 9. Estenda sua capa sobre a sua serva. Ezequiel 16, 8 diz o quê? Ezequiel 16, 8.
Estendi a minha aba sobre ti, coloca a sua capa sobre mim. A razão pelo qual, valeu, Vlad. A razão pelo qual Malaquias e Deus usa essa expressão de aquele que cobre de violência as suas vestes, é uma razão cultural. Aqui no Brasil, quando alguém fica noivo, o que acontece? Essa pessoa, ela coloca uma aliança na mão direita da noiva, e a noiva do noivo. Né, Lídia? É assim, né, Pedro? Não tem ainda, né? Pois é. Mas é isso que se faz aqui no Brasil. Na época bíblica, o noivo cobria com a aba da sua capa, a aba da sua veste, a noiva, para dizer, olha, nós temos um compromisso. A passagem que Lídia leu é Ruth, ela se coloca aos pés de Boaz, e ela pede que ele a cubra para que ele seja resgatador, para que ele possa continuar a linhagem do seu antigo esposo. A passagem que Gabriel leu em Ezequiel é Deus falando a Israel, olha, eu estabeleci uma aliança contigo, eu sou teu esposo, eu coloquei a minha capa sobre ti e estabeleci uma aliança contigo. Logo, o divórcio, amparado por esse contexto cultural, o que Malaquias está dizendo é que o homem que se divorciava de sua esposa cobria ou vestia de violência a veste que simbolizava o amor. É como se essa capa que ele cobrisse, dizendo, olha, nós temos uma aliança, nós temos um pacto, fosse na verdade violência contra a sua esposa. No momento em que havia aliança, ele a cobria dizendo, você é minha, eu estabeleço hoje uma aliança contigo, de que serei o teu marido até que a morte nos separe. Porém, por causa da infidelidade que havia no coração do povo, a Deus, a sua aliança e as suas esposas, eles estavam se divorciando e casando com outras mulheres de outras nações, adoradoras de outros deuses. Então é como se essa capa que cobrisse a sua noiva fosse agora violência contra ela. Antes o que simbolizava proteção, aliança, cuidado, agora representa a violência. Nessa época o casamento era algo feito no começo da juventude. Logo eles eram adolescentes para jovens. E eles estavam trocando aquelas que gastaram toda a sua juventude com eles por outras mulheres. E é interessante que legalmente eles poderiam até manter as duas, mas como era algo que ficava mais caro, eles realmente trocavam as suas mulheres velhas, entre aspas, por outras mais novas e mais belas. E daí Deus repreende, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Interessante como essas práticas não ficaram apenas no Israel antigo, mas hoje nós ainda vemos pessoas que fazem isso. Após a outra devotar a sua juventude inteira, largam, chutam, deixam para lá, para trocar por outra. Ainda no verso 16 ele diz o seguinte: portanto, já no final, cuidai de vós mesmos, ou guardai-vos em vossos espíritos, ou tenham bom senso. Por que Deus diz isso para eles? Porque eles deveriam guardar-se de si mesmos, guardar os espíritos, ou manter-se, ter bom senso. As famílias e consequentemente o povo de Israel corriam riscos. Lembra que a gente falou que Deus estabelece aliança, e uma vez que ao descumprimento da aliança existem os castigos, o verbo cuidar aqui exprime uma atenção cuidadosa que deve se ter com obrigações de uma aliança, de leis, de estatutos, etc. O casamento era uma aliança de amor feita diante do próprio Deus, como a gente já leu, ele era testemunha. E sempre que uma aliança é quebrada, existem consequências. E nesse caso, consequências drásticas. Esse alerta que Deus faz, cuidai de vós mesmos, se devia ao seguinte: eles estavam
um número crescente de divórcios, de abandono das mulheres da sua mocidade, de casando-se com mulheres pagãs, casamentos mistos, casamentos que faziam com que eles deixassem o Senhor, e eles se esqueciam que, exatamente por esse motivo, o Senhor fez o seu povo cativo. Foi justamente a mistura entre os povos, foi justamente esse abandono da aliança, esse descuido com a linhagem que deveria ser mantida, que fez o povo se tornar cativo no passado. Nós vemos em Esdras, quando ele se dá conta que o povo está fazendo isso novamente, ele começa a chorar. Por quê? Ele fala: olha, Deus nos mandou para o cativeiro porque nós nos casamos com mulheres estrangeiras e passamos a adorar os seus deuses, e agora Ele nos traz de volta à nossa terra e vocês estão fazendo isso de novo? E então, naquele momento, o povo se arrepende e nós temos uma triste narrativa onde eles mandam as mulheres embora, mandam inclusive os filhos que tiveram com elas embora, para permanecer fiéis à aliança com Deus. E o que está acontecendo aqui? O povo está novamente casando-se com mulheres de outras nações. O perigo era evidente porque as mulheres eram filhas de um Deus estrangeiro, como a gente vê lá em Malaquias 2:11. Viviam de acordo com princípios pagãos. E um casal, para viver feliz, para viver em comunhão, sob o mesmo teto, tem que ter um acordo, alguém tem que ceder. E veja só, se elas tinham regras não tão rígidas dos seus deuses, e eles tinham regras rígidas do Senhor dos Exércitos, quem era mais fácil de ceder? O povo cedia, desobedecia a lei de Deus, cumpria apenas o rito, ia lá, é um cordeiro, leva o cordeiro, tem que ficar lá no sábado, vou no sábado, mas o coração deles não estava voltado para a palavra de Deus. E nesse caso, continuar com essas mulheres era colocar o povo em risco. A apostasia os levou ao cativeiro uma vez e estava às portas de acontecer de novo. Versículo 12, o Senhor diz: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos Exércitos. Lembra que ele estava falando aos sacerdotes, os líderes espirituais. Então olha só, não interessa quem você seja, não interessa se você é sacerdote, não interessa se você é levita, se é um homem comum, qualquer um que infringir a aliança, o Senhor eliminará das tendas de Jacó. E se o povo todo fere a aliança, o povo todo seria levado cativo novamente. O povo não estava compreendendo a seriedade daquilo que estavam fazendo. E então o Senhor encerra o texto dizendo: e não sejais infiéis, ou não sejais desleais. Nós vemos por 5 vezes nesse trecho essa expressão repetida: desleal ou infiel. No original é o verbo, a palavra bagad, que significa agir traiçoeiramente ou agir enganosamente. Tratava-se de alguém que não cumpria a sua parte em um acordo. E era exatamente isso que o povo estava fazendo. Eles estavam traindo ao Senhor e, consequentemente, traindo-se uns aos outros. A traição não era somente entre marido e mulher, mas entre o homem e Deus, o homem e sua esposa. O casamento é uma união, é uma aliança entre 3 partes: marido, a mulher e Deus. Quando há uma quebra, quando há infidelidade, quando há o divórcio, 2 partes são traídas: Deus e o outro cônjuge. O versículo 14 diz: tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Companheira aqui significa aquela que está atada, amarrada a ti. No casamento, o homem e a mulher são atados, são unidos, são amarrados um ao outro pelo próprio Deus. Eles tornam-se uma só carne. Então, quando o divórcio ocorria, tanto a esposa como Deus eram traídos. E Deus mais uma vez os repreende,
não sejais infiéis. O povo de Israel parecia não compreender a importância da aliança do casamento, tanto quanto não compreendiam a importância da aliança com Deus. Eles achavam que cumprir alguns ritos seriam suficiente para enganar a Deus, ou para, não, a gente fez nossa parte. Porém, Deus demonstra a seriedade que qualquer aliança estabelecida deve ter. Para a gente tentar contextualizar um pouco, vamos falar rapidamente sobre algumas causas de divórcio. Primeiro, descuido da vida espiritual dos cônjuges. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos do nosso cônjuge. Então, a crise em um casamento já é um sintoma de uma crise espiritual. Se não há um ler as Escrituras juntos, se não há um procurar o Senhor em oração juntos, esse casamento tem uma boa chance de fracassar. Salmo 127:1 diz que se o Senhor não edificar a casa, não edificar o lar, em vão trabalham os que edificam. Não adianta haver um esforço material se não há um esforço espiritual. Não adianta comprar coisas caras para a esposa ou tentar agradar o marido se não há uma busca por Deus juntos nesse relacionamento entre marido e mulher. Deus é o terceiro cordão, Deus é a terceira ponta dessa união. Então, quando não há lugar para essa busca, não há muito o que fazer para resistir à degradação e enfraquecimento do casamento. Segundo motivo, a ausência de perdão. E isso nós vimos lá no texto de Mateus 19, onde Deus fala que pela dureza do coração, Moisés estabeleceu a carta de repúdio, a carta de divórcio. Quando não há disposição para o perdão, nenhum casamento consegue sobreviver muito tempo. Porque o marido vai pecar contra a esposa vai pecar contra o marido. Isso é fato. Nós somos humanos e nós erramos. E quanto mais próximos de alguém estamos, maior a chance de errarmos contra aquela pessoa. E se não há uma disposição em perdoar diária e constantemente, isso vai crescendo. Aquele comentáriozinho pejorativo, mesmo de brincadeira, vai se acumulando. E aí, de repente, numa briga, já estão trazendo uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás, jogando na cara. Porque não há perdão, há apenas um acúmulo de angústias, mágoas, raivas. E onde não há disposição para o perdão, é muito complicado de um casamento durar. Quem não perdoa está matando aos poucos o seu casamento. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O perdão que nós recebemos de Deus, diário, total, deve ser aquele que nós disponibilizamos ao nosso cônjuge. Terceira coisa, indisposição a mudanças necessárias. Acredite, você não é essa Coca-Cola toda, você não é essa Brastemp, você tem defeitos. E acredite, aquela música de Ivete Sangalo e Saulo, não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, não rola no casamento. Os defeitos do outro irritam, os seus defeitos irritam o outro. E o que é preciso? Mudar, amadurecer, crescer. Porém, nós somos muito egoístas e nós não queremos mudar algumas coisas. Mas se não há essa disponibilidade de mudar as coisas que precisam ser mudadas, isso vai minando o casamento também. E se não há uma disposição de mudança, dificulta também o perdão. E uma coisa vai puxando a outra. Essa atitude prejudica o casamento. Quando o cônjuge não muda as suas particularidades perturbadoras ao outro, e ainda assim começa a cobrar que o outro mude,
isso faz com que o casamento venha a ruir aos poucos. É necessário então um autoexame constante, uma procura de melhoria constante, inclusive uma pergunta ao outro. Eu particularmente de vez em quando pergunto a Andréa: amor, eu fui grosso? Porque às vezes eu sou muito grosso, muito rude com as pessoas sem notar. Luiz Eduardo está balançando a cabeça ali positivamente. Às vezes eu dou uma resposta que para mim foi super tranquila. Só que, amor, eu fui grosso. Você foi um pouquinho grosso. E aí eu estou procurando melhorar, porque às vezes com ela isso acontece também. Isso aqui. Ô, gente, é isso aí. Por que você está sendo grosso comigo? Eu estou sendo grosso, perdão, desculpa, não foi a intenção. Isso acontece. E é interessante essa capacidade, disposição de mudar, porque você não é perfeito. E você também não casou com alguém perfeito. Então é necessário que nós estejamos dispostos a mudar, a nos adaptar ao nosso cônjuge. Quarto e último motivo, a ausência de amor. Eu não amo mais. Eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido. Essa é uma das frases mais comuns quando a gente ouve falar em divórcio. Mas é interessante, assim como todos os ensinamentos que nós vemos na Bíblia, o amor também sofre de uma má compreensão, uma má interpretação. O amor não é um sentimento que é para ser vivido apenas em bons momentos a dois, apenas na lua de mel, quando há muito romance. Eu amo, eu estou apaixonado. A gente viu aqui o amor que Cristo teve pela igreja, que o marido deve ter para com a esposa. Amor é a decisão de agir em favor do outro, mesmo que isso te prejudique. Então o fato de não estar mais apaixonado, de não ter mais aqueles sentimentos, não é motivo para divórcio, segundo a palavra de Deus. A gente comentou aqui no primeiro dia da série sobre como a aliança, o compromisso, é o solo em que é estabelecido o casamento. E uma vez que esse compromisso é firme, eu tenho certeza que eu não vou abandonar esse compromisso. A minha esposa tem certeza que não vai abandonar. Nós estamos certos, a gente vai ficar casado até eu morrer. Então mesmo que em algum momento eu deixe de estar apaixonado por ela, eu sei que ela não vai para lugar nenhum. Ela sabe que eu não vou para lugar nenhum. E isso nos permite a chance de apaixonarmos novamente por outros motivos. Poxa, eu não tinha notado isso nela, que coisa fantástica. Eu não tinha notado isso nele, que maravilha. Se a gente separa quando acaba o amor, quando acaba aquele... nós não damos a oportunidade de nos conhecermos e nos apaixonarmos por outras facetas do nosso cônjuge. E infelizmente na sociedade imediatista que nós vivemos, é isso que tem acontecido muitas vezes, casamentos que duram meses. Por que não? Porque eu gostava muito dela, que ela era assim, mas a gente casou, ela mudou, e aí não deu mais certo. Não, ele era bem romântico e a gente casou, ele não comprou flores para mim nenhuma vez nessas 2 semanas, eu acho que eu quero divórcio. E por motivos banais, às vezes tão idiotas quanto os motivos na época de Cristo, ele engordou, ela queimou o cuscuz, ele olhou para a secretária, eu quero divórcio. As pessoas estão se divorciando hoje. Amar é desempenhar atos de amor, é ser gentil com o cônjuge, é procurar atender as necessidades do outro, saber ouvir, ser paciente, não procurar seus próprios interesses, não ser egoísta, não mentir ao outro, ter palavras de elogio e não de crítica, etc, 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 etc. Então, mesmo quando não há o sentimento, as atitudes têm que estar ali. E são as atitudes que vão puxar o sentimento de volta. Uma vez que eu ajo com amor, ainda que eu não esteja sentindo amor naquele momento, o amor vai voltar a brotar. Agora, se eu espero ter o sentimento para vir a ação, obviamente, quando acabar o sentimento, as ações vão acabar. Agora, se eu estabeleço, eu vou agir por amor, porque eu tenho uma aliança com minha esposa, porque eu tenho uma aliança com meu marido. Então, independente do que aconteça, eu vou agir com amor para ele, eu vou agir com amor para ela.
Aí não tem como o amor não nascer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É um ambiente perfeito. Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor alemão, que foi martirizado na época da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase bem interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: Deus fez o casamento de vocês indissolúvel. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19,6. É Deus quem os ajunta no casamento. É ato dele, não seu. Não confunda o amor que sentem um pelo outro com Deus. Só quem pode separar um casal é Deus. E Ele o faz por meio da morte. Não pense que o sentimento que você tem pelo seu marido, não pense que o sentimento que você tem pela sua esposa te dá autoridade de terminar esse casamento. Essa autoridade pertence àquele que juntou ela e ele. Essa autoridade pertence a Deus. O divórcio nunca esteve nos planos de Deus. Mesmo sendo por ele permitido, ele sempre foi apenas isso, permitido e não obrigatório e não desejável. Foi por causa da dureza do coração humano, a gente viu lá em Mateus 19, que Deus permitiu que houvesse o divórcio. Mas Deus continua odiando o divórcio. O perdão ainda continua sendo a melhor saída. Para a gente não terminar essa nossa série não de maneira tão pesada, a gente vai terminar de maneira pesada, mas não num ponto tão... O ponto mais baixo do casamento, que é o divórcio. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo muito especial que a Andrea me fez lembrar essa semana. Eu tinha completamente esquecido desse vídeo, que eu conheço já há vários anos. E a Andrea falou assim: Reuel, você podia passar aquele vídeo. E realmente ele é perfeito para a gente encerrar a nossa série sobre casamento. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Esse vídeo trata sobre tudo aquilo que nós vimos, sobre o que é o casamento, uma aliança estabelecida por Deus entre o homem e a mulher, sobre qual é o papel do marido no casamento, de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, de guiá-la espiritualmente, que fala sobre o papel da esposa, que é se submeter em respeito ao seu marido como Cristo à igreja, e do papel de Deus, que é manter esse casamento. Então vamos assistir esse vídeo agora. Ian and Larissa asked me to read a couple of quotes from a man named John Piper, who's a well-known Bible teacher, and he talks about marriage and how this mystery refers to Christ and the church. And he says this: marriage is not mainly about prospering economically. It is mainly about displaying the covenant-keeping love between Christ and His church. He says, knowing Christ is more important than making a living. Treasuring Christ is more important than bearing children. Either way, it is short. It may have many bright days, or it may be covered with clouds. But if we set our face to make of marriage mainly what God designed it to be, no sorrows and no calamities can stand in our way. Every one of them will be not an obstacle to success, but a way to succeed.
The beauty of the covenant-keeping love between Christ and his church shines brightest when nothing but Christ can sustain it. Ian and I first met in 2005 at college and had a blast for 10 months getting to know each other. And I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. He set up a camera on his tripod, and it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We'd been dating for 10 months and he was working an extra job for his dad, and he was on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident, and we didn't know if it was when he got to work or on his way. And so we got down to Pittsburgh, and I was just praying the whole time in the car that it wouldn't be his brain. After being at the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours and had suffered a traumatic brain injury. God totally spared his life. One night he was failing 4 out of 5 brain activity tests, and the next morning he was doing well and his brain was starting to respond again. I moved in with his family after the accident, so I was really involved in his therapy and just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates, and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos being on dates, but we had a blast, and I just talked to him all the time. I knew that before Ian's accident, he was very serious about marriage and was ring shopping, so I knew where he was, and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me, and I knew where he wanted the relationship to go because we were dating very intentionally. We just prayed that marriage would someday happen and watched all of our friends get married and start having families. That was challenging, but we just tried to hold out hope that that would be us someday. This is our board of gratefulness, and we encourage anybody who comes in to write a note of something that they're thankful for. It could be really small. Mine is just Saturday mornings, and it's just a good way that we've found to be just practicing gratefulness. And Ian, I think half of yours say my wifey, which is pretty cool. We decided that we couldn't really consider marriage as an option until Ian was able to communicate. But if he could communicate with me, then we could have a marriage, knowing it would be really different. But as long as Ian could talk to me, then we could make it work. So once Ian began communicating, it became a little bit more of an option. And then we just kind of watched Ian progress. Hi, husband. Hi, wifey. How are you? What? How are you? I'm good. How was your day? Yes. A conversation I had with his dad, it was one of those conversations where I realized this could happen. Then that August, his dad was diagnosed with brain cancer. And at that point, his dad's biggest concern was Ian and I, and whether or not we were going to get married or step away from our relationship. He wanted us to make a decision to move our lives in some direction. He passed away before he was able to see us get engaged, but that was a huge impetus in why we started to pursue engagement. Throughout premarital counseling, we just used this momentary marriage. It was so helpful because John Piper talked a lot about primary things and secondary things, which is really important for us because when we're walking out our marriage practically, Ian can't do the secondary things like working or making a meal for me. Everything that's primary, though, he can do, which is leading me spiritually. Ian always comes back to the foundational truths of who God is and kind of reels me back in from my emotions, and that's the most important thing. We have 2 friends that we're going through the book with. I think we've just been able to help them see
that maybe the little things that they're excited for about marriage are worth being excited about, but they're not the end all and be all of their marriage. But we also have so much to learn, and we're learning from them and things that they share, because our relationships are different and we can glean different things from each other. I think what helped us in deciding to make this commitment to each other, at least for me, is knowing that Ian wouldn't have left me if the roles were reversed, and that we love each other and we know that God's going to be faithful to our marriage. We're able to love each other with, I think, a more Christ-like love because of Ian's disability, and just to understand that picture a little bit better than if you were healthy. Yeah. Do you agree? Yes. What about God enables you to have a happy marriage? You know, What? he's awesome. He's awesome. Yeah. É isso que é casamento. Sobre isso que nós estudamos, para aprender isso que nós estamos aqui. É entender que muito mais do que satisfazer as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, casamento é se entregar ao outro e refletir o amor de Cristo nessa entrega. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar?